do machismo, sobretudo de lidar com essas emoções, não é que essas emoções acabam se transformando em situações no qual se perde o domínio, e até hoje existe o tal, como se diz assim, a legítima defesa da honra, né? Então, essas bobagens que até hoje persistem e que a gente tem que, com essas peças, tocar, enfim, transmitir para que esses assuntos venham à tona o máximo possível, né? Voltando para a plateia, próxima pergunta. Queria parabenizar todo mundo, de você estar fenomenal como Otelo. E eu queria perguntar quais são os maiores desafios de transformar uma obra literária em dança. Boa noite a todos e a todas e a todes. Eu acho que o Marcelo teve a genialidade de escolher Shakespeare, né, para trazer essas narrativas, encenar como dança, como poemas coreográficos, que são esses dois, né, que vocês viram aqui. E para nós, artistas bailarinos, sempre a gente é movido a desafio, né? Então, quando o Marcelo me honrou com esse convite de poder fazer Otelo, a gente estávamos voltando, teve o pós-pandemia, e sinceramente eu estava até meio desistido de dançar, porque, né, foi uma situação horrível, todo mundo lembra. E o Marcelo me deu esse novo fomento, essa nova vontade de potência, né? Então, foi muito massa a gente ter tempo para montar, né? Porque foi de março a julho a primeira temporada, né? A montagem da primeira temporada, então a gente pôde estudar bastante os personagens, assim, entender a psique de cada um. Acho que todo mundo aqui pode escrever sua própria dissertação sobre o seu personagem, até dos outros, porque foi muito bom mergulhar nesse universo. E aí, depois que a gente entende esses personagens, a gente tentar colocar isso em gesto, né? Porque a nossa onda, a onda do bailarino é o gesto, né? Porque a gente não fala, pelo menos não tem dança, teatro, claro, mas nesse caso a gente não fala. A gente tem que dizer muita coisa em tão pouco tempo. Olha o tamanho, a grossura do livro de Otelo, de Romeu e Julieta, e a gente tem que, em uma cena muito rápida, a gente solucionar e dar conta de uma informação muito grande. E o Marcelo e a Ana nos conduziu generosamente, construindo, ajudando. Então, eu acho que foi muito uma parceria, assim, de todo mundo se ajudando. E o Marcelo, ele tem além do gesto, que já é uma coisa dele, uma formação que ele tem de bailarino clássico e coreógrafo, ele também tem essa coisa de entender como o corpo do outro vai reproduzir aquela informação e poder dizer, né, com o próprio corpo de cada um, né? Eu acho que o nosso corpo está aqui para dizer. Somos contadores de história, né? Não sei se eu respondi, viajei, né? Acho que eu viajei. Agora, Marcelo, a Ana falou que vocês estavam conversando sobre a montagem do espetáculo. Você falou, tive uma ideia sobre Otelo, e quando você voltou já estava com tudo formatado, já o roteiro, enfim, toda a coreografia. Fala um pouco para a gente desse processo de criação. Olha, na verdade, assim, como eu falei anteriormente, né, aí já não é tanto a nossa parte, como de uma certa forma é você ter só sensibilidade de entender os recursos que a música já te dá. Aí é mérito absurdo de Tchaikovsky também, né? Mérito dessas pessoas que souberam entender cada um o pensamento do outro. Todos nós sabemos que Shakespeare também se baseou de vários contos para desenvolver suas peças, né? Então é sempre bom esse processo de como cada um entende e faz essas releituras, né? Então faz parte muito do nosso cotidiano tentar entender os códigos do que a música nos propõe, e aí é uma questão de construção mesmo, como a gente além dos aspectos coreográficos, a gente usa os conteúdos teatrais. Mas eu preciso interromper um pouco, porque só para complementar aqui para a nossa amiga que perguntou, além de todos esses conteúdos e que a gente sabe e estuda Shakespeare para poder compor os personagens, e que a música é genial, precisa entender que o coreógrafo precisa dissecar cada trechinho de música e transformar isso em movimento. Então, isso sim
que é a genialidade do Marcelo de ter transformado. Primeiro, o Romeu e Julieta era mais dança, mais balé, mas o Otelo é muito teatral. Então, ele entender cada personagem, cada trecho de música, que não foi feita essa música de Otelo para contar a história de Otelo. Então, o trabalho de pesquisa foi muito grande. Então, isso o Marcelo buscou, não só a música, cada trecho, para poder contar em pouco tempo. Vocês viram que é muito teatral, são várias cenas que se seguem, mas que conta muito bem. Então, isso tudo é para dizer da genialidade da cabeça do coreógrafo e mentor do espetáculo. Essa é uma curiosidade também, que me lembro que faltavam algumas semanas e a gente não tinha ainda claro como ia fazer a ligação, porque a gente tinha os 2 poemas sinfônicos. Mas como que a gente ia unir para que houvesse uma amarração nesse processo, que a gente entendesse que é um espetáculo? Aí a gente tinha que ter a ideia de que a construção da cenografia deveria ser totalmente utilizada como se você virasse uma página de um livro e estivesse ouvindo ou começando a ler a próxima história. E nisso a gente utilizou 4 estudos infantis, também de Tchaikovsky, estudos de piano, que são essas músicas que a gente utiliza nesse processo da transformação de um ambiente para o outro. Além disso, os elementos cênicos, né? A gente percebe que o punhal ficou jogado no Romeu e Julieta, ele é pego do chão depois no Otelo. Outros elementos cênicos são importantes você falar, que são lindos. Porque a própria ideia de que a tragédia vai se transformando a partir dos mesmos elementos, porque no fundo, as 2 peças também falam de como que a gente deve lidar com essas emoções quando a gente não consegue. Pequenos detalhes é que fazem uma tragédia. Geralmente uma tragédia é porque há uma sucessão de falhas, há uma sucessão de acontecimentos, né? E esses acontecimentos vão sendo moldados para que, uma forma de dizer também que passa o tempo e as coisas voltam a se repetir praticamente da mesma forma, com os mesmos elementos. E uma das curiosidades que a gente tem com relação a por que o cenário é assim, se a gente observa um pouco a ideia do cenário, ele sempre lembra um processo do Castelo Ducal. Quem já foi a Veneza e mesmo em Verona, há uma série de palácios, o Palácio Ducal, que ele tem todo esse processo de xadrez, de recorte, de losângulos, né? Então, de uma certa forma, esse elemento que serve um pouco como se fosse o dossel do balcão da Julieta, ele se transforma como se fosse o Palácio do Ducal, né? De uma certa forma, a sede da coroa veneziana, né? Aquela estrutura que subia, que descia. Exatamente. Linda. Inclusive você que desenhou ela, mandou fazer, né? Na verdade, tem uma coisa que ao longo dos anos, uma coisa que eu tenho trabalhado muito é com a relação dança e cenografia também, né? Isso é uma coisa que vem um pouco do carnaval. Mexe daqui, mexe de lá. Aliás, tem sorteio hoje. Na plateia, mais alguma pergunta? Oi, primeiramente eu quero dizer que é incrível o espetáculo, eu já vi na primeira versão na Cidade das Artes, demais, eu amei mais agora ainda. Queria fazer uma pergunta para Márcia Jaqueline, que eu amo, sou fã. Marcinha, como foi para você todo o processo depois que você fez a sua cirurgia no joelho? Obrigada, Gabi. Boa noite. Eu operei em setembro, né? No final de setembro. E o Marcelo me convidou no começo do ano. E aí foi um super convite, porque é um balé que eu já tinha feito. E é um balé muito teatral também. Ele me exige tecnicamente, mas eu senti que eu conseguiria dominar nesse momento da minha recuperação, né? E foi super devagarzinho. Ele falou: Marcinha, você pode trocar o que você precisar. Eu, no primeiro ensaio, eu ia testando uma coisa, testando outra, mudando aqui, mudando ali. Mas depois eu comecei a me sentir muito confortável, fiz a versão direitinho, não troquei mais nada. E hoje foi uma mistura de muitas coisas, porque eu nunca tinha ficado tanto tempo fora do palco, né? Acho que foi o período mais longo, assim. Então, eu estava ansiosa, estava feliz, estava bem desesperada, bem nervosa, porque eu não sabia se o joelho... Eu sabia que ele ia aguentar, porque eu estou ensaiando já tem 1 mês e meio, né? Mas na hora, com público, luz, com tudo, assim, foi um misto de coisas, mas é um lugar que eu
estar, né? Estou muito feliz de estar de volta. Obrigada, Marcela. A plateia, mas, por favor. Gente, parabéns. Eu estou muito feliz. E uma das coisas que eu queria falar é que eu achei lindo que em todas as danças a gente usa muito a interpretação, né? Mas aqui hoje foi muito... Deu para ver que é gostoso para vocês. É um espetáculo muito, né, intenso, esse lado da interpretação. E aí a minha pergunta agora vai para o Márcio, que o Márcio é um grande, lindo bailarino do mundo da dança contemporânea, e queria saber para você como é que foi você estar nesse processo com tantos... Não que os outros não dancem contemporâneo também, mas eu sei que vocês todos são do clássico, do balé clássico. Então, como é que foi para você, Márcio, estar com tanta gente aí do balé clássico, essa entrada sua aí super contemporânea, e ao mesmo tempo você foi bem clássico também. Mas claramente a gente percebe, até o que o Marcelo está falando, que chamou o Márcio para fazer esse papel mais do contemporâneo. Fala aí, Márcio. Parabéns. Obrigado, Bibo, é minha amiga. Dá para perceber. Boa noite a todos. Para mim foi uma honra receber esse convite do Marcelo. Eu acho que estar nesse lugar, do lado dessas pessoas, foi uma coisa que, ao longo da minha carreira, que não é tão curta, eu tenho mais de 20 anos de carreira na dança contemporânea, foi um lugar que eu nunca imaginei que eu poderia estar, né, dançando ao lado da Marcinha, do Ed, enfim, trabalhando com o Marcelo, com a Ana. Então, realmente foi uma surpresa, e uma grata surpresa, assim. Eu acho que a cada processo eu descubro uma nova maneira de construir esse personagem, que para mim também é um presente. Obrigado, Marcelo e Ana. E eu aprendo, assim, eu aprendo a cada instante com a maneira que eles têm de trabalhar, e eu acho que a gente acontece uma troca, assim, nesse processo. Eu também pude proporcionar algumas aulas minhas de dança contemporânea para o elenco, então acho que é um processo muito rico, e é rico o tempo inteiro, né? Eu tive um pouco mais perto do Marcelo e da Ana, eu participei da remontagem do Romeu e Julieta. Acho que é isso, assim, para mim é um presente e uma possibilidade de aprender e expandir mais a minha dança, né? E eu acho que todas as danças, mesmo o balé clássico, é contemporâneo.